de normativas jurídicas. Então, isso criou basicamente o problema do seguinte, que Zola aponta. Mais leis, menos efetividade das leis e complexidade na sociedade. Então, leis às vezes necessárias, sem clareza textual, com menos efetividade em ser aplicada pelo judiciário e mais complexificação. Isso ele vai chamar de hipertrofia normativa, que é basicamente a noção de que foi dado, então, por conta dessa normatividade ser distante da população e ser, digamos assim, inefetiva, mas foi dado mais poder aos intérpretes e juízes. E que isso, mais à frente, foi dado poder normativo das cortes. Hoje, naturalmente, a gente enfrenta mais um problema da questão do controle das cortes às Supremas Cortes. Isso não é só uma crise brasileira, mas uma crise no Ocidente. De modo tal que a gente tem hoje o chamado diálogo das cortes, que as cortes, às vezes, elas nem procuram respaldo no ordenamento jurídico interno do Estado, mas elas procuram respaldo numa teoria de outra corte para aplicar no seu país. Por conta que as cortes vão fortalecendo esse sistema, um dialogando com o outro. Certo? Então, especialmente porque isso tem uma questão retórica muito forte. Fato é que as cortes, então, as Supremas Cortes, elas perderam muito da questão do controle, na verdade. Eu acho que hoje, no direito, a gente tem professor que vai dizer, logicamente, que a corte, as Supremas Cortes não decidem mais conforme direito. Na verdade, o que se tem é política mesmo. Basicamente, debates políticos com o uso da linguagem jurídica. Isso cria uma crise profunda de legitimidade. Bom, mas o que está por trás de tudo isso também, na teoria da argumentação, é que, então, os conservadores deverão continuar defendendo só o legislativo aplicando, legislando e o judiciário aplicando como se nesse processo não houvesse do judiciário uma criação de normativas. Então, o conservador ele vai defender necessariamente uma espécie de positivismo jurídico, mesmo que revisado, por exemplo, como Hart revisou nos Estados Unidos. Eu, particularmente, não entendo por aí. Eu acho que dificilmente alguém entenderia por aí hoje em dia. Por quê? A gente vê que, na prática do dia a dia da sociedade, não há como o legislativo legislar sobre tudo e ter norma para tudo. Ou, muito menos, acreditar que a linguagem ela possa estar totalmente expressa em termos normativos, de maneira clara e pronta. Então, só que do outro lado, em reação a esse positivismo jurídico, você tem a retórica jurídica, ou chamada teoria da argumentação jurídica, ou pragmática dos discursos normativos, em que esses autores, ou juízes até, vão entender que, na verdade, é o extremo oposto. Tudo no direito é linguagem. Tudo é política no direito. A linguagem é política, a política é linguagem. Basicamente, o direito é isso, nada mais. Isso gera um problema muito grande de legitimidade no Estado de Direito, que é um agravante daquilo que já tinha acontecido após a Segunda Guerra Mundial. A questão, então, é que esses retóricos vão perguntar, crise? Mas que crise? A grande questão é, que crise é essa? O que está por trás, muitas vezes, dessa noção de crise é porque você tem um Estado liberal, de que o legislativo ele legisla, coloca limites claros, normativos para o juiz, e o juiz tem que simplesmente aplicar. Isso dá possibilidade de segurança jurídica para a economia do Estado. De que se vai dizer que, não, o juiz ele não pode julgar contrário à lei. Se eu faço um negócio aqui, necessariamente eu tenho a garantia de que aquele negócio vai ser aplicado, a normativa vai ser aplicada àquele negócio do jeito que está expresso em lei. O juiz não pode criar. Então, os retóricos vão perguntar, mas isso, na verdade, essa noção de crise jurídica, na verdade, pressupõe o Estado liberal. E que, na verdade, não deve ser bem assim. Ora, o que está em jogo aqui é qual a ênfase da democracia e a ênfase do Estado de Direito. A democracia, notadamente, é ligada à noção de separação dos poderes, estrita. Executivo, legislativo e judiciário. Cada um cumpre o seu papel, como disse essa semana Temer, absolutamente independente. O que é fake news, porque não é assim. E nem Montesquieu pensou assim à época. Então, e por outro lado, você tem o Estado de Direito, que o Estado de Direito ele dá ênfase às garantias individuais. A possibilidade de
os que estão, os administrados, chegarem à administração pública e encontrarem seus direitos e garantias estabelecidos em lei, garantidos por meio da aplicação da lei ou da interpretação da lei. Então, e aqui eu parto aqui de Adeodato, no texto de Adeodato de Retórica Jurídica, que é um clássico do direito brasileiro, que ele vai dizer que, na verdade, essa é uma convicção silogística, ou seja, de raciocínio lógico-dedutivo, né? De que tem uma norma, eu entendo a norma, aplico ao caso concreto e tudo mais, de uma maneira lógica, deduzindo e tudo mais, como se fosse um processo mais mecanizado. Eles vão perguntar, se fosse assim, por que ter juiz? Por que não teria só computadores para aplicar a lei, se fosse assim, para decidir? Porque, na verdade, não é bem assim. Então, os retóricos vão dizer que, na verdade, há uma... na verdade, esse pessoal que tem a convicção silogística, que geralmente são as pessoas que são formadas no direito, você encontra a maioria dos juristas brasileiros, eles acreditam piamente de que as leis completam todo um sistema normativo, que o juiz só pode aplicar a lei, ele não pode criar, ele não pode decidir, enfim, fazer uma interpretação da lei, contrária àquilo que é claro e evidente. Então, a maioria das pessoas pensam assim, e isso a Adeodato vai chamar de convicção silogística, que precisa, para os retóricos, ser revisada. O judiciário, então, faria, né, nesse pensamento silogístico, a aplicação da lei, a subsunção. Mas quais são os pressupostos, então, silogísticos dessa noção de que a norma geral é aplicada ao caso concreto de maneira tão clara? É de que há uma crença muito forte no poder da razão. Essa ênfase é especialmente derivada da Revolução Francesa, né? A razão ela possibilita ao homem separar os poderes de maneira clara e nítida, dar segurança jurídica a todos, garantir a economia e o Estado funcionando bem para todos, de modo que a razão ela possa resolver esses problemas e equalizar esses problemas. E também há um pressuposto de que há uma centralidade da técnica dogmática, né? Aquilo que está estabelecido tecnicamente pode ser encontrado na lei para aplicar o caso concreto. Também que a decisão correta para todos os casos, se for aplicada conforme a lei, a decisão ali é a correta. Tem a norma, foi aplicada conforme a norma, de maneira clara, então a decisão é correta. Se não foi, a decisão é incorreta. Outro pressuposto é a rígida separação dos poderes, como eu falei. Então, o fato é que as pressuposições silogísticas elas são basicamente racionalistas. Há uma crença muito forte na razão e na possibilidade da montagem de um sistema de direito muito claro e evidente. Olha, talvez não seja tão estrito assim, talvez esteja exagerando, mas, em grosso modo, a gente pode falar que se pensa o direito muitas vezes assim. E que talvez o grande susto seja perceber que, quando se sobe as instâncias, a segunda instância, especialmente quando chega os tribunais superiores, há uma forte lobby político para determinadas decisões. Bom, a crítica retórica, então, vai se dar no seguinte sentido, de que a insuficiência das normas gerais para decisões, que eu acredito que é mais ou menos claro, nem toda a lei não consegue abarcar todas as realidades que acontecem no dia a dia, e além disso, e para solucionar de certo modo isso, houve uma virada muito forte no direito a partir de um autor chamado Dworkin, nos Estados Unidos, que criticou Hart, que Hart era um reformulador da teoria positivista, em repensar a teoria positivista de maneira mais elaborada. Mas Dworkin, que substitui o Hart, critica Hart para dizer o seguinte: na verdade, o que se tem é de que os princípios eles têm força normativa. Mas ainda assim, Dworkin acreditava na possibilidade de decisão correta e tal, tem vários outros problemas. Mas o fato é que Dworkin traz uma virada nesse aspecto de que dá possibilidade, as normas de textura aberta, as normas abertas, que são os princípios, princípio da igualdade, como é que se aplica isso? Princípio da moral. Por exemplo, hoje, os advogados trabalhistas impossibilitaram, na verdade, né, foram recorrendo por um bom tempo, contra a decisão de nomear, que é um ato do presidente Cristiano Brasil, que era uma deputada, para ser ministro do Trabalho. Qual foi a fundamentação? Princípio da moral. Que ela tem ações trabalhistas e ela não poderia ser ministra do Trabalho se tem ações trabalhistas. Então você tem forças principiológicas, a força normativa a partir do Dworkin especialmente, e que Dworkin é deixado um pouco de lado, e depois outros autores, hoje em dia, principalmente os retóricos, estão muito à frente. Fato é que, então, outra crítica, na verdade, da retórica jurídica é que as normas só justificam a escolha do juiz.
como disse o ministro Barroso, estou indo ao Supremo para fundamentar a minha decisão que eu já tomei anteriormente. Então, a ideia é que o juiz toma a decisão e ele depois fundamenta com o texto da lei. Além disso, a interpretação cria norma jurídica. Pressupõe-se também que a interpretação ela não é só um processo lógico, racional, dedutivo, mas ela também cria norma jurídica, ela faz direito também. A norma seria também um topoi retórico, um ponto de partida retórico, para legitimar a decisão perante os atores sociais. Eu uso a norma jurídica para dizer que eu tomei a decisão conforme tal norma. Mas, em última instância, a decisão é uma decisão que foi tomada em minha mente e que aquela linguagem serve para fundamentar a minha decisão. A norma, ela só adquire interesa na decisão. O que os retóricos também defendem é que a norma, por si só, como lei, ela não é norma. Ela é um texto. E um texto, e pense aqui, um texto, o Van Hooser, né, tem um livro, há um significado nesse texto, que ele vai dizer que o grande problema disso é que você tira a questão do autor do texto e o texto perde a autoridade. Ele é uma abstração da linguagem que pode ser usada a partir da política do momento e de quem conseguiu 51%. A democracia, o Estado de Direito é reduzido a esses 51% que Franz Schaeffer depois chama de, na verdade, ditadura da maioria. Mas então, enfim, esse é um quadro, assim, um panorama para dizer que há uma complexidade em tudo isso, que há algumas críticas da retórica jurídica que cabem, que são interessantes e outras que eu acredito que os reformados vão fazer boas críticas. Eu queria só pontuar ainda que os pressupostos dessa centralização das decisões jurídicas por parte dos retóricos eles também têm pressupostos, melhor dizendo. Primeiro, eu aponto, o judiciário pode efetivar os direitos individuais e das minorias para legitimar o Estado de Direito, mesmo que isso não seja tão democrático, mesmo que isso não esteja na lei estabelecido pelo legislativo, como foi o projeto de Montesquieu ou de outros, de um Estado democrático, de direito conforme tem a Constituição, não seja no democrático, mas isso é efetivo. Se o judiciário consegue pegar aquelas normativas e aplicar e fazê-las valer no dia a dia, isso é efetivo. Então, é um pressuposto de que uma ênfase no Estado de Direito nessa noção de garantias individuais. Um segundo pressuposto é que a linguagem das decisões mais racionalizadas podem fundamentar e controlar as decisões. Eles defendem também, os retóricos, vão dizer o seguinte: ora, se eu dou ênfase à linguagem e eu cobro dos juízes e faço uma formação dos juristas melhor, eu obrigo que eles façam melhores fundamentações jurídicas a partir do texto da lei. E isso me possibilita melhor controle, porque eu vou questionar os termos da ratio decidendi, ou seja, da razão de decidir do próprio juiz. E assim eu posso controlá-lo. Isso é bastante problemático. Num aspecto que, por exemplo, como você faz isso com o STF, por exemplo? Não se faz. Porque o STF, você recorreu para quem? Para Deus. Apenas. Porque acima da cúpula dos deuses ali não tem, né? Enfim. E por fim, outro pressuposto da centralização das decisões jurídicas é o discurso judicial é político e pode implementar direitos. Uma coisa notável é que os retóricos vão entender o seguinte: qual foi a decisão da Constituição que dá um poder originário? Ou seja, independente de qualquer coisa, os constituintes podem legislar conforme aquele momento político. Ali é um acordo, eles vão dizer, aquilo é um acordo, um típico acordo de Estado, dentro de um texto normativo e que não vive se atualizando. Eventualmente você consegue atualizações no legislativo, mas não tão céleres. Fato é, então, que isso, na verdade, o texto é política. Porque ele foi uma decisão política. Ele não é nada mais que isso. Há valor no texto? Não. Não há valor a priori. Há, na verdade, uma decisão política. Ora, então como é que se diz que, sei lá, matar é um crime, está em possibilidade, porque politicamente foi decidido em um dado momento que realmente matar estava tal. Por quê? Mas por quê? Não, porque Kant, então, ele definiu que o homem tem uma dignidade humana. Mas por que Kant definiu? Não, porque Kant entendia. Então, entendeu? Isso vai girando e não sai dessa noção política e linguagem, basicamente. Bom, seguindo, críticas de Schaeffer. Franz Schaeffer pastor americano, século XX, como vocês sabem, é filósofo também, né?
trabalhava com a questão da filosofia também. Ele, já na década de 80, publicou um livro chamado Manifesto Cristão, que ele vai dizer que o motivo dessa crise na sociedade como um todo, especialmente no judiciário, é que essa é uma abordagem humanística, em que o homem, sem valores, metas, enfim, decide politicamente e retoricamente seu destino. Ou seja, ele vai dizer que, na verdade, a noção de que Deus não existe, que valores metafísicos não existem, enfim, que a metafísica como um todo, algo a priori a se determinar, não existe, faz com que todos essa noção humanismo mesmo, esse humanismo, muito fortemente essa antropocentricidade, faz com que todas as coisas sejam reduzidas à política e à linguagem. Então, isso já na década de 80, até porque o judiciário lá dos Estados Unidos é bem avançado nesse aspecto, até porque as teorias da argumentação são muito mais fortes lá do que aqui. E aqui tem chegado muito mais forte da década passada para cá, até por conta da entrada de pessoas como Gilmar Mendes, Barroso e tal, que são retóricos também. Bom, consequências disso: relativismo das leis, absolutização da linguagem para decisões políticas. O fato é que se esvazia a noção de que o texto normativo tem um núcleo de sentido e preenche-se aquele texto com opiniões pessoais ou com ideologias, basicamente, né? A gente vê que muitas vezes o debate é basicamente de ideologia. Então, a crise que se dá é que esse relativismo, essa noção de que tudo é basicamente relativo, tudo é jogo político, tudo é linguagem, esvazia todo o sentido nuclear que daria supostamente uma espécie de segurança jurídica e se absolutiza esses outros aspectos para fins muitas vezes políticos e ideológicos, e isso naturalmente enfraquece a tripartição dos poderes, a possibilidade da noção de segurança jurídica, de previsibilidade das decisões e vários outros problemas que traz ao Estado de Direito. Então, Schaeffer faz essa crítica, é muito interessante, por sinal, e ele aí vai bater muito forte, só que o problema é o seguinte: o texto de Schaeffer é um manifesto, é um protesto, não é um texto filosófico que vá destrinchar isso ou repensar isso, não. Schaeffer reclama disso. Tem até uma palestra dele, Manifesto Cristão, está no YouTube, e basicamente ele vai para a igreja e ele faz uma reclamação disso, né? E a igreja não se engajar nesse debate, que ele considera primordial, até, enfim, por opinião pessoal, como parentes, eu acho que a igreja ela vai enfrentar nos próximos anos, cada vez mais, uma crise. A maior crise que a igreja vai enfrentar vai ser as decisões do Supremo Tribunal, que cada vez mais se torna humanista, contrário aos valores judaico-cristãos. Esse abandono público da igreja, e muitas vezes os cristãos reclamam, na verdade é culpa, muitas vezes nossa mesmo, de não nos engajarmos nesses debates que são da vanguarda das decisões jurídicas. Bom, e aí eu vou continuando para já fazer algumas reflexões finais. Mas, antes disso, uma contribuição de Doiver. Aqui eu uso um artigo do Guilherme de Carvalho, que está no YouTube, né, no Google, que é Poder Político e Justiça Social na Filosofia Reformacional de Hermann Doiver, e que basicamente que eu fiz um recorte para dizer o seguinte: Doiver ele pensava, em alguma medida, que o direito positivo ele é um reconhecimento jurídico das normas divinas. Então, Doiver entendia que o positivismo jurídico não é só uma questão de que o Estado decidiu, como no direito se aprende. O positivismo jurídico é o Estado quando ele decide as normas para serem implementadas na sociedade. E é interessante que quando você pega muita gente no direito, aí você diz assim: mas de onde vêm essas normas que o Estado... Não, foi o Estado que disse que a norma é isso. E você questiona, mas de onde vem isso? Não, o Estado, foi um consenso político que disse isso. Então, isso é bastante questionável, porque, no fim das contas, o Estado muitas vezes está reconhecendo algo que foi dado a priori, às vezes de uma tradição e de influência judaico-cristã, por sinal. Então, essas normas gerais, Doiver vai entender, de acordo com o artigo lá do Guilherme Carvalho, que essas normas gerais, estabelecidas em lei e reconhecidas pelo Estado, devem ser relacionadas a casos para garantir direitos. E Doiver, então, pensa que o juiz pode agir criativamente no caso concreto, em alguma medida. O que Doiver está dizendo é que essas leis estão estabelecidas, o juiz pode sim. Há alguma medida de criatividade por parte do juiz para implementar a justiça. A questão da retribuição, por exemplo, do núcleo da justiça, a retribuição. Mas quais são os limites? Há limites para isso. Limites de não absolutizar a linguagem para a política.
não absolutizar a política, na verdade, não absolutizar nada. Na verdade, cada aspecto desse deve respeitar as esferas de soberania da sociedade. Para além disso, ele não pode redefinir os núcleos dos aspectos modais, né, que essa noção de que aspectos da realidade não podem ser redefinidos porque Deus que os criou anteriormente, e na verdade o Estado ele compreende, a administração pública e as pessoas devem compreender os limites que isso deve se dar. E além disso, a autoridade se fundamenta na lei divina da criação, não no consenso político de um momento temporário do homem que criou aquelas normas e aquilo ali está dado e pode ser mudado a qualquer momento, a depender de 51%. Então, eu acredito que isso é um bom ponto de partida para limitar essa noção de retórica jurídica, dessa absolutização da linguagem, da política, a questão da redefinição, muitas vezes, da tentativa de nuclear dos aspectos modais, redefinir a família, redefinir a sexualidade, redefinir, enfim, vários outros aspectos que a gente enfrenta hoje na sociedade ocidental, que, na verdade, o judiciário ele ganha uma força muito grande para agir ativamente, redefinindo esses aspectos. Então, isso é uma clara violação do que Deus criou e de que a crítica de Doivre nesse aspecto pode ser muito interessante, o pensamento de Doivre pode ser muito interessante para criticar esse tipo de posicionamento de absolutização. Por fim, eu faço algumas reflexões reformacionais ou reformadas, assim, pelo menos assim eu coloquei esse termo, mas talvez seja um pouco incipiente, mas há pelo menos algumas linhas gerais. Primeiramente, o juiz ele pode agir ativamente em alguma medida, naturalmente eu acho que a gente pode reconhecer isso, especialmente em hard cases, né? Os casos difíceis, há casos muito complexos que o juiz muitas vezes sabe que se ele aplicar o texto normativo de um modo que todo mundo compreende, é assim que está dado, especialmente nas Supremas Cortes, pode gerar injustiças maiores. Então, muitas vezes é importante que o judiciário realmente tome a dianteira de tomar decisões, criando o direito de algum modo, sim, agindo ativamente, mas isso sempre respeitando e limitando, tendo alguns limites. Por exemplo, respeitando o núcleo da linguagem, a linguagem tem que, a gente tem que repensar, enfim, a filosofia da linguagem, de conservar os aspectos nucleares, semióticos, enfim. A Doivre, até eu acho que no final do Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ele fala, bem rapidamente, eu acho que num parágrafo, de que determinadas palavras e termos têm um sentido tão nuclear que quando historicamente aquele termo foi aplicado para algo contrário à lei divina, ele recebeu severa advertência ou contrariedade. Então, é bem interessante, talvez um ponto de pensamento, de pensar que muitas vezes o judiciário usa determinados termos, contrário à história, à tradição judaico-cristã, reformulando o texto e desrespeitando o núcleo e ofendendo muitas vezes, a maioria às vezes do Estado, em detrimento de minorias. Então, isso é um problema, não há um Estado ideal nesse aspecto, não estou pensando nisso, mas estou pensando nos limites que isso pode se dar e como isso pode ser repensado. Bom, em segundo lugar, o juiz não pode absolutizar a linguagem, como eu falei, para política, para fazer política, e desprestigiar a literalidade e intuição da justiça, para não transformar o direito numa ditadura dos 51%. Algo interessante que Doivre falava, né, da questão da intuição da justiça, de que há aspectos no homem que reconhece que tomadas de decisões, na verdade, são injustas por desequilibrar o mínimo convívio social. Então, isso também precisa ser repensado. Já que se a política for absolutizada dentro do aspecto jurídico, a gente pode ter necessariamente esse desprestígio do aspecto retributivo da justiça, e a intuição daquilo que é certo, ela pode ser colocada de lado e a maioria estabelecer uma injustiça formalmente. Bom, além disso, a retórica jurídica não pode racionalizar completamente as decisões. Não dá para crer que racionalizar, fundamentar melhor as decisões vai possibilitar melhor controle. Não dá para crer que racionalizar as decisões vai possibilitar uma legitimação melhor do Estado de Direito. Não dá para crer, esses pressupostos são muito questionáveis. A razão também ela não é tão, digamos assim, autossuficiente como esses retóricos muitas vezes colocam. A lei não é apenas um consenso político frágil e temporário. A gente também não pode negar os valores, né? Essa negação da transcendência dos valores. A gente tem que
Eu acredito que a gente precisa repensar isso e trazer para o debate aspectos morais e de valores absolutos que não podem ser mitigados ou relativizados por judiciário ou por ninguém. Além disso, nós não podemos idealizar a separação dos poderes, já que nem todo caso encontra a solução da norma. Então, nós não podemos também, em contrapartida à retórica jurídica, sairmos defendendo de que, não, se a gente redefinir os poderes de maneira assim tão clara que todo mundo vai saber, que a gente resolve o problema. Não, porque isso também seria uma utopia, né? Acreditar que a linguagem vai resumir tudo, que também seria outra absolutização, de que também a gente seria muito ingênuo de acreditar que no direito não há o aspecto político, que há, a gente tenta mitigar isso e separar as coisas, mas que há, e a gente tem que repensar como lidar na separação dessas coisas de maneira mais clara, mas não defendendo uma estrita suposição de que a linguagem ou a racionalidade vai conseguir resolver todos esses problemas, que certamente não irá. Então, por fim, eu termino dizendo que essa é uma crise religiosa. São absolutizações de aspectos modais, como o Doiver também ensinou, né? E é uma crise com instância humanista, religiosa, e de que, na verdade, a gente precisa retomar que a política tem seu aspecto de justiça pública e de que a justiça tem seu aspecto de retribuição, e a gente tem que tentar repensar esses parâmetros para uma separação melhor de poderes e de atuações por parte de cada poder do Estado. E é isso.